Durante anos, a Nokia não precisava correr atrás do mercado. O mercado é que corria atrás dela. Hoje, aquela liderança parece distante. A empresa que dominava o mundo dos celulares se tornou apenas mais um nome. Não houve um único momento dramático que explicasse essa mudança. Foi algo mais silencioso. Uma sequência de decisões que, isoladamente, pareciam seguras. No início dos anos 2000, a Nokia ocupava uma posição que poucas empresas já haviam alcançado dentro da indústria de tecnologia. Sua participação global ultrapassava concorrentes tradicionais, e o ecossistema de produção que havia construído ao longo dos anos tornava cada lançamento previsível e eficiente. Os aparelhos eram conhecidos pela durabilidade, pela simplicidade da interface e por uma cadeia logística capaz de distribuir milhões de unidades em mercados completamente diferentes, da Europa ao Sudeste Asiático. Enquanto isso, o mercado começava a experimentar uma transição silenciosa. Fabricantes menores exploravam novas ideias de software. E algumas empresas passavam a enxergar o telefone não apenas como um dispositivo de comunicação, mas como uma plataforma digital em expansão. Essas mudanças ainda não ameaçavam diretamente a liderança da Nokia, pelo menos não de forma visível nos relatórios da época. Para quem observava de fora, parecia apenas mais uma fase de crescimento constante. Os números continuavam fortes. E a confiança interna reforçava a ideia de que o modelo adotado pela empresa ainda era suficiente para acompanhar qualquer mudança. Foi nesse ambiente de confiança técnica que surgiu uma decisão estratégica aparentemente modesta: manter o foco em sistemas já consolidados enquanto adaptações mais profundas eram avaliadas com cautela. Dentro da empresa, essa escolha não era vista como resistência à inovação, mas como uma tentativa de preservar o que já funcionava em escala global. A lógica parecia sólida. Mudanças radicais poderiam comprometer a estabilidade que havia levado a Nokia ao topo. O problema é que, enquanto essa abordagem privilegiava a segurança interna, o restante da indústria começava a avançar em uma direção diferente. Novos dispositivos surgiam com propostas centradas em software, interfaces mais flexíveis e uma integração crescente entre hardware e experiência digital. À medida que novas plataformas surgiam e a ideia de um telefone totalmente orientado por software começava a ganhar espaço, a Nokia se viu diante de uma escolha complexa. Internamente, havia diferentes visões sobre como responder à mudança do mercado. Parte dos executivos acreditava que o caminho mais seguro era continuar evoluindo o sistema já consolidado, mantendo compatibilidade com a enorme base de usuários existente. Essa abordagem preservaria a estabilidade técnica e evitaria riscos imediatos na cadeia de produção, algo essencial para uma empresa que operava em escala global. Outra parte da equipe defendia mudanças mais profundas. Não se tratava apenas de atualizar aparelhos, mas de repensar completamente a forma como software e hardware interagiam. Esse tipo de transformação exigiria tempo, investimento e, principalmente, a disposição de abandonar decisões que haviam funcionado por anos. O dilema não era simples. A empresa não estava em crise. Os relatórios financeiros ainda indicavam liderança. E a pressão externa não parecia urgente o suficiente para justificar uma ruptura imediata. Dentro desse contexto, a escolha de avançar gradualmente pareceu racional. A Nokia optou por proteger o que já dominava, apostando que o mercado evoluiria de forma mais lenta do que realmente evoluiu. O impacto dessa decisão não apareceu de imediato. Nos primeiros anos, a estratégia ainda produzia resultados consistentes. Novos modelos eram lançados, a presença global permanecia forte e a percepção pública continuava associada à confiabilidade da marca. Mas, enquanto a empresa mantinha seu ritmo tradicional, concorrentes começaram a explorar interfaces mais abertas e experiências centradas no usuário.
O foco deixava de ser apenas a durabilidade do aparelho e passava a envolver ecossistemas digitais completos. Cada lançamento que mantinha a mesma lógica interna ampliava, ainda que discretamente, a distância em relação ao restante da indústria. O efeito não foi uma queda repentina, mas uma mudança gradual na percepção do mercado. Desenvolvedores passaram a priorizar plataformas emergentes, consumidores começaram a enxergar alternativas mais flexíveis e parceiros estratégicos ajustaram suas expectativas. Com o tempo, a vantagem técnica construída ao longo de décadas deixou de ser suficiente para acompanhar a velocidade da transformação digital. O que começou como uma decisão cautelosa, quase invisível em meio à estabilidade da época, acabou criando um efeito dominó difícil de reverter. Enquanto a percepção externa começava a mudar, dentro da Nokia, o desafio não era apenas tecnológico, era estrutural. A empresa havia crescido como uma organização guiada por engenharia. Decisões eram avaliadas com foco em eficiência técnica, estabilidade e compatibilidade com uma base gigantesca de aparelhos já existentes. Isso significava que qualquer mudança profunda exigia consenso entre múltiplas equipes, o que naturalmente desacelerava transformações mais radicais. O sistema Symbian, que havia sido um dos pilares da liderança da Nokia, tornou-se ao mesmo tempo uma vantagem e uma limitação. Ele era robusto, conhecido pelos desenvolvedores e amplamente distribuído, mas sua arquitetura dificultava adaptações rápidas diante de novas demandas de interface e integração digital. Quando o iPhone foi apresentado em 2007, a mudança não parecia imediatamente devastadora. Mas o mercado se movia em outra velocidade. A chegada do Android ampliou rapidamente o número de fabricantes capazes de competir em escala global e criou um ecossistema de software mais dinâmico do que qualquer modelo anterior. Gradualmente, a vantagem logística e industrial da Nokia deixou de ser suficiente para compensar a mudança cultural que acontecia ao redor. Foi nesse contexto que surgiu uma das decisões mais controversas da história da empresa: a parceria com a Microsoft. Para parte da equipe, a mudança chegou tarde demais. Para outra parte, era o único caminho possível naquele momento. O efeito dominó já estava em movimento. Com o passar do tempo, ficou claro que a queda da Nokia não foi causada por um único erro evidente, mas por uma sequência de decisões cautelosas tomadas em um período em que o mercado exigia velocidade. Enquanto o mundo avançava em direção a uma nova lógica digital, a Nokia continuou aperfeiçoando a lógica que havia funcionado perfeitamente até então. E, em alguns momentos da história, proteger o que já funciona pode ser a decisão mais difícil de reconsiderar.